A Eliane Cantanhede, hoje no Estadão, ela diz que o Brasil está voltando no passado, não só nas questões de trânsito, mas nas questões de direitos humanos, nas questões ambientais, na relação com a mulher, no apreço com a universidade e tudo mais. É verdade. Todavia, a gente tem que lembrar que 50 anos em 5, mas ao contrário, não no sentido do futuro, mas no sentido do passado, foi uma frase utilizada pelo próprio Bolsonaro durante a campanha. E olha, gente, foi uma das frases mais acertadas do Bolsonaro. Sim, do ponto de vista do marketing, aquela frase não ofendeu ninguém e despertou em muita gente uma saudade de um Brasil que não era bom, mas que ficou na consciência popular por conta de suas vitórias, não de suas derrotas. O Brasil de Marta Rocha, o Brasil de Pelé, o Brasil de Ronald Golias e da família Trapo, o Brasil do próprio Jô Soares, o Brasil que ganhava Copas e perdia e chorava, o Brasil... Bem, enfim, há muita coisa para se lembrar. Inclusive o Brasil de algumas coisas que... Por exemplo, o Brasil de quando nós achávamos que não tínhamos racismo, o Brasil de quando nós achávamos que tínhamos sindicatos livres, mas eles eram atrelados, o Brasil de quando nós pensávamos que ele iria cultivar a democracia, mas ele cultivou 64. O Brasil não foi tão bom assim no passado. Mas há uma aura. Há uma aura de que lá pela época do Juscelino Kubitschek, o Brasil foi bom. Não foi. Tanto não foi que Brasília é uma coisa horrorosa e que só serviu para dar inflação. Não foi. Porque Juscelino trouxe o carro, mas nos tirou a ferrovia. Não foi. Porque Juscelino, ele próprio, vocês não sabiam? Apoiou o golpe de 64 como quase todas as lideranças civis da época. Todo mundo queria a família Brizola Jango fora do poder. Todo mundo que eu digo que é aqueles de sempre, que na hora do vamos ver, negam direitos trabalhistas. Como agora. O Brasil tem muita gente reacionária, sim. Tem muita gente reacionária. E talvez o grande problema do Brasil, gente, seja este que nós não temos coragem de enfrentar. Nós não temos coragem de enfrentar a maior chaga brasileira. E o problema central que nos tira sempre do caminho do desenvolvimento, de um desenvolvimento humano, que é a existência da escravidão. Nós não conseguimos remendar, reconstruir, refazer, reparar para nós mesmos este fantástico problema. A estrutura de classes do Brasil e a distância entre o rico e o pobre no Brasil, gente, ela é profundamente marcada pela escravidão e pela questão racial. Desvincular os projetos econômicos do problema racial é alguma coisa de alguém que não fez uma sociologia básica. É preciso ser um imbecil completo para não perceber que a distância social no Brasil, a distância econômica no Brasil,
ela é fruto do capitalismo anterior, aquele capitalismo que sustentou durante anos o maior império escravocrata do mundo e o que demorou mais para se libertar. Quando nós eliminamos a escravidão no Brasil, nós colocamos todos os negros, todos, nas praças, nus. Foi dado aguardente para eles fazerem festas. E depois, quando eles tinham urinado e defecado por todas as praças das grandes cidades brasileiras, principalmente pela capital, houve aí a maior chaga desse país. Pouquíssimo registrado. Conheço pessoas que passaram uma vida na universidade e nunca ouviram falar disso. Mas acontece que quando isso ocorreu, gente, sabe qual foi a solução dada pelas autoridades e pelas nossas elites brancas? Botar a polícia sobre aqueles negros na segunda ou primeira semana deles livres. Vão para algum lugar. Vocês construíram o Brasil, mas agora vocês não nos interessam mais. E nós não vamos pagar navio de volta para vocês. Porque os navios que nós trouxemos vocês são esses navios que o Bolsonaro disse que ele não tem nada a ver com eles. Que ele não escravizou ninguém. As elites não escravizaram ninguém. Elas não se sentiram responsáveis por aquelas pessoas que elas haviam largado ali. E de repente elas começaram a sentir o odor da urina e o odor da própria urina. Por quê? Porque elas haviam perdido os seus escravos que carregavam as suas fezes, dado que o Rio de Janeiro não tinha e até hoje não tem saneamento básico. Nossas elites adoram viver nas fezes, contanto que seja só delas. A dos negros não. Botou a polícia para correr, os negros foram para o morro, foram para a periferia. Durante décadas viveram como primitivos, em situação anterior àquela que Cabral encontrou os índios, em verdadeiros muquifos. Viveram em verdadeiros muquifos. Você pensa que isso durou até quando? Durou na Primeira República? Não. Eu que tenho 62 anos, vivi isso em cidades de interior. Bairros negros ou casebres negros, onde ninguém chegava. Onde a prefeitura não chegava para fazer nada. A população dava o nome a isso de muquifo. Muquifo dos pretos. Eu vivi isso. Eu vivi isso no interior do estado de São Paulo. Não estou falando num lugar não rico. Lugares onde estavam ali os netos dos escravos. Do mesmo modo que eles foram deixados nas praças do Rio de Janeiro. Do mesmíssimo modo. Com o esgoto a céu aberto. Em alguns lugares, gente, vocês não acreditam, mas esses muquifos, eles começaram a ser cercados pelo asfalto e ainda assim a prefeitura não ia fazer absolutamente nenhum serviço ali. Eram casebres. Você ia ver de quem que era a propriedade daqueles casebres, era do político local, aquele mesmo político que estava ali tirando foto por ter construído posto de saúde, por ter trazido não sei qual benfeitoria para a cidade. Tanto é que alguns muquifos levavam o nome desses políticos. Ah, o muquifo do fulano de tal. E era mesmo, era propriedade do político.
Ele não se importava. Quantos negros nascessem ali, quantas crianças estivessem ali peladas na sarjeta, na terra, no chão batido das casas. É impressionante, gente. Para onde iam aquelas crianças ali, daqueles pequenos muquifos? Às vezes eram 3, 4 famílias que ficavam ali. Ah, sim. É que se precisava de pequenos serviços, do tipo dos serviços que os escravos haviam deixado. Isso nos anos 50, 60 e 70 no Brasil. Era necessário que alguém lavasse o carro. Era necessário que alguém fosse cuidar, né? Fosse cuidar de pessoas mais velhas. Era necessário que alguém ficasse nos postos de gasolina à noite. Era necessário que alguém atendesse isso aqui, que não é a campainha do funcionário público, não. Era o som que se tocava para que as negras viessem servir o almoço e o jantar. Que eu tô falando? Não, eu tô falando dos anos 70. Dos anos 70 no Brasil, 60 e 70. Eu tô falando de agora. De um Brasil já asfaltado. E nesses lugares onde eu tô falando, já com saneamento básico para quem? Para os brancos. Eu tô falando de cidades onde os negros eram poucas famílias. Não tô falando de Piracicaba, não tô falando de São Carlos. Não estou falando de Sorocaba. Estou falando de cidades onde eram poucas famílias. Com um estalar de dedo, as elites resolveriam aquele problema. E ali estava a escola pública do lado. Quando essas crianças cresciam um pouco, elas iam para a escola pública? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, elas não iam para a escola pública. A escola pública não as aceitava. A escola pública fazia de tudo para que elas fossem para outra escola pública. Geralmente, uma escolinha de periferia. Que ficassem todos juntos. Mas de preferência que não ficassem. Para que não viessem depois para o ginásio. Para que não viessem depois para o colégio. Até hoje, há pessoas que não entendem as cotas, porque não entendem que os anos 70 está ali. Não entendem que se a escola pública ficar boa, o primeiro grupo social que vai embora dela são os mais negros, depois os mulatos. Porque há uma estratificação de cor no Brasil. Sem contar a questão do odor. Sim, não podemos deixar os negros entrarem para a escola pública. Por quê? Porque o cheiro deles é insuportável. Você escutava essa frase de todos das elites das pequenas cidades do Brasil. Quando? Agora, eu tenho só 62 anos, eu vivi isso, eu não sou do tempo dos escravos. Eu sou do tempo da escravidão real, aquela feita sob o trabalho livre, mas com as condições da escravidão anterior. Só para você ter uma ideia, até 1980, muitos negros que trabalhavam nas cidades não haviam conhecido um par de sapatos. Nasceram descalços e ficaram descalços até 18, 20, 25, 30 anos.
Esta é a distância social que nós não conseguimos romper. Que é uma distância social onde o pobre fica mais pobre porque ele é negro. E as estatísticas mostram, todas elas mostram, a polícia mata mais o negro. E a própria polícia confessa, há uma conversa entre nós, inclusive entre os policiais negros, que o negro parado é suspeito, o negro correndo é preciso atirar nele, que ele é bandido. Nós não conseguimos resolver esse problema porque simplesmente uma política mínima de cotas é atacada por todos os liberais. Até o jornal Folha de São Paulo é contra cotas. Porque acredita que tem que melhorar a educação para que todos os negros possam ser educados e então o preconceito vai acabar. Estatisticamente, na probabilidade matemática, sabe quanto tempo levaria isso? 200 anos. A Folha de São Paulo quer esperar 200 anos para integrar o negro através da escola. Se não tiver cotas, não vai se fazer integração nenhuma. E a questão da pobreza no Brasil passa sim pela questão do preconceito racial. O negro não fica nos lugares, ele é empurrado para fora. Até mesmo como cotista ele é empurrado para fora. E aí, meu amigo, quando aparece uma burla do sistema de cotas, a imprensa inteira vai lá para dizer, tá vendo como o sistema de cotas não funciona? Por conta de uma burla. Todas as outras burlas de tudo na sociedade não é notada. Mas esta é, porque é preciso depor contra o sistema de cotas. É preciso criar um monte de Pombês, é preciso criar um monte de Janaínas, é preciso criar um monte de Caio Coppolas, é preciso criar um monte desses FDPs, desses bandidos liberais, que isso não é liberal, é bandido, para não deixar vingar uma aproximação do negro em relação à civilização. Não pode. Não pode. É uma lei. A lei de que a escravidão tem que continuar. A lei de que não se pode homenagear Zumbi. Tem que se homenagear a Princesa Isabel. Porque ela sabia receber o negro de alma branca. Que é isso que vinga na cabeça da maioria da população brasileira. Se não houver um processo de ampliação de cotas nesse país, nós não vamos quebrar o preconceito, e não quebrando o preconceito, todas as políticas de integração dos pobres não vão dar resultado, porque elas têm uma base muito mais feroz, muito mais peçonhenta, muito mais terrível, que é o preconceito racial. O negro foi empurrado para não trabalhar, para não poder trabalhar, e depois foi chamado de vagabundo. E estamos nisso até hoje. E não resolvemos isso. Eu pergunto para você. Olha os colunistas da Folha de São Paulo. Olha os colunistas do jornal Estadão. Olha os blogueiros. Quantos negros tem? Quantos negros tem fazendo blog ou fazendo coluna nos jornais? Na imprensa dita liberal? Tem mais gente na televisão do que nos jornais escritos. Tem algum blogueiro negro na Folha? Tem algum articulista negro na Folha? Tem alguma articulista negra na Folha de São Paulo ou no jornal Estadão, os dois maiores jornais do Brasil? Não tem! Não tem! Tá vendo? Não tem! Quando aparece um negro na Folha, ele aparece em cargo de mando. Ah, se ele é o capitão do mato,
Sim. Caso contrário, não. Como é mostrado o negro hoje na República Bolsonaro? Como uma figura estranhíssima que faz sombra ao Bolsonaro e que trocou de nome. Que jogou fora o nome dele para adquirir o nome do Bolsonaro. Do tipo assim, será que eu fico um pouco branco se eu fizer isso? Ninguém quer enxergar isso, gente. Ninguém quer enxergar que a nossa defasagem entre ricos e pobres, o nosso gap, não é um gap republicano. É um gap anterior, é um gap da monarquia e que nós não resolvemos. Ninguém quer encarar isso. Porque para encarar isso, é preciso sim assumir a culpa que todos nós temos. Todos. Todos. Porque não se é cidadão caído do céu. Se é cidadão, e quando se é cidadão, se arca com todas as responsabilidades da história do lugar que lhe deu cidadania. E nós fizemos a escravidão. E tínhamos que ter resolvido isso em 100 anos. E temos que resolver isso em 100 anos. Não nos próximos 100. Agora, já nos 100 passados, estamos devendo. Nós vamos ter que lutar por cotas, sim, por políticas integradoras, sim, por políticas raciais, sim. E vou começar hoje dizendo para a Folha de São Paulo e dizendo para o Estadão, cadê os seus articulistas negros? Cadê? Cadê os descendentes de Machado de Assis? Negro e o nosso principal escritor e um dos maiores escritores do mundo. Cadê? O negro não escreve? Tem editoras aí só de negros. Fazendo coisas belíssimas. É incrível, né, gente? É incrível isso. Mas nós somos obrigados a aguentar todos os dias os liberais brasileiros que não tem um que não é racista. E o presidente da República, o maior racista de todos, chefiando essa gangue. Esta gangue. Gente, dá o like, por favor. Passa pra frente. Não deixe de comentar e conversar sobre isso. Não deixe de se inscrever no canal. E quando mandar o vídeo para os outros, fala, se inscreva no canal. E aciona o sininho. Daqui a pouco eu volto.